Será que eu sou autista, Maristela? Olá, eu sou Reinaldo Renzi, sou psicoterapeuta e hoje no Café com Pimenta eu trouxe a Maristela. Oi Maristela, tudo bem? Oi Reinaldo, tudo bem? Você pode se apresentar, por favor? Claro, eu sou Maristela Corraleiro, eu sou psicopedagoga, tenho uma carreira na área da educação e a combinação, a junção com a saúde e a educação. Então, a minha formação básica foi em Ciências Sociais, a primeira graduação, depois na segunda eu fiz o curso de Pedagogia, e aí perguntas foram sendo adicionadas à vida e eu fui fazendo algumas especializações. Eu fiz Filosofia para Crianças, baseada no LIP, pela PUC, depois eu fiz a própria Psicopedagogia, que é um campo na área da saúde e da educação. Depois disso, as inquietações continuaram, que com cada nova pergunta, eu ia buscando uma especialização. E aí eu voltei e fiz um mestrado em Psicologia da Educação. Concluindo o mestrado, eu fiz Neurociência voltada à educação. E a mais recente é ABA, Análise do Comportamento Aplicado. Então eu tenho transitado por esse lugar entre a educação e a saúde. Não é pouca coisa não, acabou o tempo. A apresentação dela já demorou 1h30. E a Maristela também já provou o meu café com pimenta. O que você achou do café com pimenta, Maristela? Ai, foi inusitado, é uma explosão de sabor na boca e é completamente diferente de tudo que eu imaginei. Agora, a grande pergunta que não quer calar, café com pimenta, da onde surgiu isso? Sabe que, assim, aqui no meu consultório, eu sempre ofereço café para meus pacientes, né? E eu sempre fui ajustando o café para um paladar meu, que eu penso que também pode ser o paladar do paciente, para ficar alguma coisa mais gostosa, mais gourmetizado de leve, né? Aí eu comecei colocando uma pitada de canela, uma pitada de chocolate, tudo isso no meio do pó. Eu faço o café expresso. E aí eu pensei, será que eu posso colocar alguma outra coisa para dar um sabor? E em algum momento me veio a ideia da pimenta. E eu pensei, será que a pimenta dá certo para o café? Parece que combina tão bem na minha cabeça. E eu fui fazendo experiências diversas, até que eu encontrei a pimenta já curtida e com um conta-gotas. E eu pensei, aí eu consigo mensurar, colocar as gotas exatas para dar o ardor que eu quero. Eu fui provando 1, 2, 3, até 4 gotas. E agora tem essa percepção de mais ardido, menos ardido, mas sempre com um sabor que você percebeu que tem, né? No nosso café eu coloquei 2 gotas da pimenta. E ficou esse ardorzinho que bate lá no fundo da garganta, esse certo sabor, né? E aí eu dei para os meus pacientes provarem, e eles começaram a gostar, eles começaram a achar interessante. Então eu fui oferecendo. Alguns pacientes, obviamente, falam, não, eu não gosto de pimenta, eu respeito, não dou o café com pimenta para quem não gosta, continuam gostando do café. Para outros, se fala assim, eu gosto muito de pimenta, eu dou uma forçadinha para ver se gosta muito mesmo. No fim, o ajuste acaba sendo para essas 2 gotinhas, que fica bom, né, pelo que você viu, pelo que você provou, dá para perceber que fica saboroso. Né, e fica ardidinho. Eu gostei muito do café com pimenta e eu acho que talvez não tenha tido essa intenção inicial, mas tudo é do processo terapêutico também é uma provocação para a reflexão. E o café com pimenta é uma provocação do sabor. E aí já começam os links, né, a serem feitos. Não tem como, sabe, Maristela? Bom, primeiro eu quero dizer que assim, o café com pimenta, então o nosso podcast tem esse nome por conta do café com pimenta especificamente, e porque eu acho que tem essa provocação, né, de você falar para a pessoa que existe uma coisa nova que ela nunca provou, que parece diferente, parece inusitado, e se ela está disposta a fazer essa experiência. E também porque esse ardidinho também significa que no bate-papo eu não pretendo deixar a coisa só numa conversa suave,
só em papos corriqueiros. Quero dar uma cutucada, quero sempre buscar alguma coisa que incomode, né? Às vezes a própria pessoa que está aqui, às vezes as pessoas que estão em casa, a pensarem, a buscar um pouco mais profundamente. Mas até porque no consultório o paciente prova e eu já consigo experimentar a experiência do paciente diante da pimenta, diante do novo, e também já começo por aí o processo terapêutico, né? Faz todo sentido. Pois é, e a conversa que vai com certeza ser interessante hoje tem a ver com um tema que está bastante em foco hoje em dia, que é o tal do autismo, né? E você sabe muito bem como funciona esse processo, trabalha com criança autista também, né? Então, a minha primeira apimentada, a minha primeira provocação é: será que eu sou autista, Maristela? Bom, se a gente for observar o comportamento das pessoas, a gente vai identificar que todo mundo tem algumas coisas, alguns comportamentos autísticos. Isso não significa que você esteja dentro do espectro autista, porque não existe uma pessoa com uma característica só, existem várias, por isso o nome espectro, porque a diversidade de sintomas, a diversidade de fragilidades é enorme, e com cada pessoa é uma coisa diferente. Mas se eu tivesse que arriscar um diagnóstico, eu acho que autista não seria o seu. Até porque o autismo se caracteriza por dificuldades na comunicação. Uhum. E é justamente o que você tem uma habilidade fora da curva, né? Não é uma fragilidade, não é uma busca para você é uma facilidade. Então, sim, acredito que não é autista. Acho que não também. Mas essa minha provocação vem porque, assim, essa alta do autismo, muita gente até me pergunta: será que eu não tenho autismo? Eu tô achando que eu sou autista. E parece que todas as pessoas então começaram a encontrar essa possibilidade, como se fosse encontrar uma fórmula para algumas coisas da vida delas no autismo. E você me falou uma vez a palavra romantização, né? Tem essa romantização do autismo, né? O que a gente observa de um modo geral, que o que a mídia mostra do autismo é sempre dois extremos. Ou é o autista nível 3 de suporte, sem comunicação verbal, e que vive no mundo à parte, como a gente acaba vendo nos filmes, Rain Man e vários outros filmes. Ou é o gênio do outro lado, né? Aquele que tem habilidades incríveis. E isso não é a verdade. Uhum. E o que dificulta muito é essa visão romantizada hollywoodiana, porque ela não dá para as pessoas o que é a realidade. Então, quando alguém pensa, ou quando alguém tenta se aproximar das características que são determinantes do espectro autista, às vezes pensa: não, imagina, eu faço contato visual. Muitos pais chegam no consultório dizendo: olha, o médico pediu para vir fazer uma avaliação, mas eu acho que está errado, eu só vim mesmo para desencargo de consciência, porque meu filho faz contato visual, ele olha para mim, ele ri. E aí, claro, as crianças apresentam várias características, muitas delas fazendo contato visual. Então não é esse o determinante. Às vezes muita gente demora muito para buscar o diagnóstico porque fica esperando essas características que a gente acaba observando nos filmes. E não é isso, né? Dificilmente você vai encontrar um autista andando pela rua e que é um gênio, que vai entrar num cassino, vai fazer uma conta das cartas e ganhar milhões de dólares. Isso não acontece na vida real, né? Então eu acho que é sempre um desserviço a gente observar só essa característica, né? Mas de fato o que a gente vem observando é que os diagnósticos aumentaram muito, estatisticamente os diagnósticos aumentaram. Então muita gente chega no consultório e fala para mim: mas o que acontece, né? Parece que tem uma epidemia de autismo agora. E não é uma epidemia de autismo, né? Com certeza não é. A gente tem algumas pistas, algumas investigações e está muito em evidência em função da legislação. Então que o diagnóstico aumentou
porque as pessoas antes estavam tendo uma dificuldade de identificar o autista, demoravam para encontrar o autismo na criança, arrumavam outros diagnósticos? O que eu observo, que já tem várias pesquisas apontando isso, é que no DSM-5 ele vem com uma caracterização e uma identificação do autismo, do TEA, diferente do que se era antigamente. Então a gente começou a identificar com mais qualidade as crianças e os adultos e os adolescentes. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a partir dessa melhor caracterização no próprio DSM, as pessoas começaram a estudar mais e ver detalhes. No Brasil, de modo especial, depois da epidemia e até durante a epidemia, nós até, em algumas situações a gente brinca que são as crianças da epidemia, porque elas nasceram na epidemia, durante a epidemia, não tiveram contato com familiares, com outras pessoas, e muitas sim desenvolveram comportamentos autísticos, mas pelo isolamento, não porque havia de fato uma condição. E às vezes com pouco tempo de um processo de estimulação precoce, essa criança já voltou e não teve o diagnóstico. Mas inicialmente sim, isso acabou acontecendo pelo isolamento. Então, um dos elementos aqui no Brasil pode ser esse também. O outro elemento que já tem vários trabalhos que apontam é que a idade do pai seja um elemento. Nós conhecíamos muito antigamente que se pontuava a mulher depois dos 40 anos tinha mais chances de ter um filho com síndrome de Down do que uma mulher mais nova, na primeira gravidez. Agora a gente observa assim que o pai mais velho tem mais chance de ter um filho dentro do espectro autista. Quer dizer, o pai, no caso do autismo, a mãe não é esse processo, e também não é determinante a mãe mais velha ter mais chance de ter um filho com autismo também? Não se identificou isso nas pesquisas. Né? O fator que está sendo muito mais investigado agora é a do pai. Então, as mulheres mais velhas têm uma outra alteração cromossômica, que que pode causar a síndrome de Down. Para os homens é o autismo. Uhum. E há uma tendência da atualidade dos homens e das mulheres terem filhos mais tarde mesmo, né? Porque hoje você vai construir primeiro uma carreira, vai comprar uma casa, estabelecer-se financeiramente, depois construir uma família. Tem alguma coisa a ver com ser o primeiro filho ou tanto faz? Quer dizer, uma família que tem 4 filhos, o quarto o pai teve com mais idade, tem uma predeterminação maior a isso? Olha, não identifiquei nenhuma pesquisa que fosse pontuar com isso, né? O que a gente observa, assim, na primeira gravidez, os filhos, seja menino ou menina, não faz diferença. O que a gente observa as chances de, se um primeiro filho nasceu e está caracterizado dentro do espectro autista, a chance do segundo filho também ser é muito grande. Assim, existe mesmo um componente genético que precisa ser investigado e existem alterações ambientais também, né? Uhum. Então, são muitas as causas, é uma etiologia que ainda está sob investigação, a gente não sabe de onde vem, mas o que a gente identifica bem na atualidade é o aumento de diagnósticos mais eficientes, diagnósticos sendo feitos com as crianças cada vez mais novas, justamente para a gente poder propiciar uma estimulação precoce da criança. E aí é toda uma legislação que agora no Brasil nós temos, tem todo um comprometimento até de convênios médicos, que isso veio à baila muito recentemente, quando os convênios acabou virando uma questão política, né? E muitos convênios fizeram isso de desligar, interromper todo o atendimento de uma criança, única e exclusivamente e arbitrariamente terminou com o contrato. E isso é um prejuízo muito grande. Né? Quer dizer, os convênios querem sempre ganhar mais
e acabam, quando percebem que existe uma tendência de gastos maiores, ela arrumar um jeito de fazer as coisas não funcionarem desse jeito, né? E nós já sabemos, com estudos longitudinais, que quando existe uma identificação precoce, existe um processo de estimulação com a criança, quando o diagnóstico é feito mais cedo e se faz todo o processo multidisciplinar de terapias, esta criança tem muito mais chance de viver de uma forma muito mais adaptada na sociedade. Então, quanto isso vai custar para o Estado? Se a gente investe agora, quando as crianças são pequenas, e que elas podem aprender, em função da plasticidade neural, elas podem aprender comportamentos mais eficientes, elas podem se tornar autônomas dentro da sociedade, e é esse o momento de investir, quando eles são pequenos. Porque depois, aos 32 anos, não adianta contar mais, porque são anos de comportamento inadequado. Me dá muita tristeza, e eu recebi um caso recentemente de um casal que tinha um filho de 32 anos e eles já eram idosos. E ao longo da vida eles não acreditavam em processos terapêuticos, em medicina, na ciência sob o ponto de vista da medicação. Não que a criança ou a pessoa dentro do espectro autista precisa ser medicada, não necessariamente, mas vai ser necessário à medida em que ele apresentar comportamentos ou sintomas e necessidades. Então, se ele tiver uma alteração do sono, ele não vai ser medicado por causa do autismo, mas pela alteração do sono. Se ele tiver uma seletividade alimentar importante, ele precisa de todo um acompanhamento especial para isso, porque vai comprometer a saúde dele. E aí essa família, por não acreditar, achar que isso é uma coisa de marketing da sociedade, nunca fez terapia com o filho. Acontece que ele desenvolveu comportamentos agressivos, agora os pais estão idosos e ele bate nos pais hoje. Só que não é mais possível chegar aos 32 anos de idade daquela pessoa e mudar comportamentos que estão cristalizados e arraigados ao longo da vida. Então é muito triste a gente se ver na impotência de que eu não tenho o que fazer. Não é com 1 hora no processo terapêutico da análise de comportamento aplicada, 1 hora por semana, que eu vou conseguir mudar este padrão comportamental que já está completamente cristalizado. Então, o que a gente busca muito é que todo o processo terapêutico seja feito o mais cedo possível e mais intensamente possível. Preconizado internacionalmente, o processo de terapia que é mais eficiente, ele tem, nos casos mais acentuados, 40 horas de processos terapêuticos para criança. 40 horas são 8 horas por dia, 5 dias por semana. É um trabalho, né? Igual todo mundo tem uma agenda das 8 às 5 todos os dias. Impossível se fazer tudo isso, mas como é que a gente acaba conseguindo? Fazendo um processo no contraturno da escola. Então, a escola é um espaço para se trabalhar isso maravilhoso. Então, se na escola tem alguém com a formação específica em análise do comportamento, que é o que a gente chama de ABA, esse processo de aprendizagem com a criança fica muito melhor, porque ele vai fazendo o manejo, é o que a gente chama de acompanhante terapêutico. Maristela, então, eu quero entender isso melhor, essa parte da escola. Porque, claro, a gente não está falando só com pessoas que têm parentes autistas, a gente está falando com o público em geral, né? E a ideia é que pessoas que nunca tiveram contato com algum autista, ou tiveram muito rapidamente, quando encontrarem um autista ali na frente, entenderem o que está se passando por ali, né? Que, aliás, é importante dizer, né, que o autismo não é uma doença, né? É completamente diferente disso. Um comportamento que não se ajusta ao que chamamos de comportamento social, né? Que é um comportamento à parte, ele só precisa de uma percepção do outro, né? Mas na escola, como é que funciona, então, uma criança autista que vai para a escola? Vai para uma escola comum? Vai se enturmar com as crianças de uma turma igual? Como que é?
Então, na escola, o ideal é que sim, que ele se enturme, que o processo de inclusão seja verdadeiro em todas as escolas, né? Então, mas a pessoa ser incluída, a criança estar incluída na escola não é só matriculá-lo na escola e deixá-lo lá no cantinho, sentado, sem interagir com ninguém. Então, tanto os professores como a equipe pedagógica, todo mundo tem que se envolver com aquela criança e oferecer para ela o melhor possível para provocar a interação. Então, levar no pátio para brincar junto, fazer modelos de brincadeira, porque ela não sabe brincar funcionalmente. Então, no consultório, a gente tem momentos em que a gente tem um lanchinho, cada um termina a sua sessão, a gente se encontra no refeitório, depois a gente vai no parque brincar, né, no pátio brincar de roda-roda, para que eles aprendam na clínica o que eles vão viver lá no consultório, na escola. É esse o objetivo. Então, a escola é um espaço privilegiado. Eu acredito na inclusão. Muita gente não acredita. Eu acredito que é possível. É difícil, é desafiador, mas é possível. Eu diria que é necessário. Necessário, né? É fundamental. É muito importante. Aliás, porque eu já falei isso aqui para alguns pacientes, porque eu penso muito assim. Porque o lidar com o outro ser humano é sempre uma coisa muito complicada nos relacionamentos. Quer dizer, o paciente chega aqui às vezes e está preocupado porque não tem uma namorada, não tem um namorado, ou não está se dando bem com a esposa, com o esposo. Eu percebo que existe essa dificuldade das pessoas de se comunicarem, de serem claras. Eu costumo falar que quando você tem um cachorro, o cachorro late, você vai adivinhar pelo latido dele se ele quer comida, se ele quer passear, se ele quer brincar. Né? Com a pessoa, você tem um recurso maior, que é perguntar o que você quer e a outra pessoa poder responder. A comunicação entre as pessoas, quer dizer, o entendimento da pessoa na comunicação facilita uma relação. No processo do autista, tem essa dificuldade maior da comunicação. Então, não chega a ser como você se comunica com bicho de estimação, mas é muitas vezes como você tenta fazer com a outra pessoa em vez de perguntar. Né? Quando você percebe que existe um autista na sua frente e que ele precisa de um outro caminho para se comunicar, para se aproximar, precisa ser conquistado, precisa ser entendido nas suas necessidades, quem está do lado de cá acaba percebendo que o outro sempre é um universo de necessidades diferentes, independente de ser autista ou não. Então, a minha relação, a sua relação, a relação das pessoas com um autista, quanto mais eficiente, quanto mais bem resolvida, te prepara também para se relacionar com outras pessoas que não são autistas. É isso mesmo. Cada um tem uma maneira de se comunicar. O que a gente precisa entender primeiro, autismo é um funcionamento diverso do cérebro. Então, o cérebro de uma criança, de uma pessoa dentro do espectro autista é hiperestimulado. Então, toda a circuitaria está no 220 o tempo inteiro. O que eu costumo dizer para os pais, explicar para os pais, é mais ou menos assim. Imagine que você está numa rave e aquele barulho, som muito alto, muita gente, luzes, é uma explosão de estímulos sensoriais. Imagine que você tem dentro da sua cabeça uma rave 24 horas por dia. Aí chega uma pessoa, o vizinho da tua casa, e estoura uma bombinha. Você que já está num nível, vamos imaginar que se fosse o nosso cérebro fosse um rádio e que teria volume 10 como máximo, essa pessoa internamente já tem um volume 9 o tempo todo. Se alguém vem de fora e acrescenta mais alguma coisa, isso fica insuportável. Então, o que as pessoas não sabem, que é importante que saibam, é que o cérebro do autista é hiperestimulado. Então, quando ele está numa situação, e eu observo que as mães atípicas, como se chama, que é mães com filhos de processo de desenvolvimento diverso, elas sofrem muito. Mas muito, muito. Existem estatísticas que apontam
que é mais ou menos o trauma e o processo que esta mãe vive para fazer se entender e fazer com que o filho se desenvolva, é comparado a uma pessoa que sai da guerra com transtorno pós-traumático. Então é um nível de desgaste, é um nível de estresse tão grande, porque ela tem que observar o mundo para ela e para o filho. Eu falo mães porque a grande maioria das mães que vivem isso, tem muitos pais também, não posso dizer que não, mas a esmagadora é a maioria das mães. No casal isso acaba acontecendo, alguém tem que trabalhar e alguém tem que cuidar da criança, então assim fica dividido. E então o que a gente precisa entender é que aquela criança que está ali na sua frente, que para o leigo é uma criança mal criada, é uma criança birrenta e mimada, que grita, que não suporta o som alto, que não quer comer. Na verdade, ela está em sofrimento profundo, porque ela tem um som absurdo dentro para ela ouve muito mais do que as outras pessoas. Ela tem uma hipersensibilidade sensorial. Então, às vezes a gente observa muito a criança não quer vestir roupa, ou não usa calça jeans porque aperta. Quem olha de fora, e às vezes a própria família diz para a mãe, você está mimando demais esse menino. Quando as pessoas recebem o diagnóstico, é um luto na família, porque todo mundo lembra de todas as vezes que disse para esta mãe, para este pai, que não estava criando certo a criança. Então, muitos episódios que eu ouço contando, né? As mães vão levar a criança para terapia e pegam ônibus. E às vezes as crianças têm crises dentro do ônibus. E as outras pessoas ficam olhando, julgando e condenando. E as mães sofrem muito com isso, né? A própria criança sofre, porque ela percebe que está sendo desconsiderada. E ela está ali gritando porque ela está pedindo socorro, ela está no meio de uma crise. E as pessoas dizem, nossa, educa esse menino. Ou várias vezes já ouvi dizer, isso é uma questão espiritual, leva teu filho na igreja. Aí a mãe desce do ônibus com a criança em crise, muitas vezes eu já ouvi esse relato, e vai andando a pé e chorando, porque ela não é uma questão espiritual, não é uma questão de mimo, não é uma questão sensorial, mas que só ele sente. Ninguém está na pele dele para saber. Então eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisa entender é respeitar. Não julgar e respeitar. Porque uma criança dentro do espectro, em uma crise, é duro de ver, é duro de assistir. Agora, Maristela, tem uns 3 níveis, né? O 3 talvez seja muito mais evidente, muito mais cedo, porque a criança ela é bem atípica, fica bem claro que ela tem comportamentos que são percebidos pelos pais, né? É isso? Nesse novo DSM a gente tem essa descrição. É o nível de suporte, ou seja, quanto de apoio de outras pessoas aquela criança ou aquele adulto vai precisar ao longo da vida para fazer as coisas normais da vida. Então, o nível 1 de suporte é aquela criança que precisa de apoio, mas não é num nível de 24 horas de atenção. Então, é aquela criança que já vai conseguir aprender a pegar o próprio alimento, pode aprender a falar, pode aprender a ler, escrever e ter uma vida tão adaptada quanto as outras pessoas. Pois é, essa criança do nível 1, eu acho que é aquela que vai mais sofrer as consequências da sociedade, porque ela não está tão aparentemente diferente do processo social, às vezes até difícil dos pais entenderem que ela é um autista, e por isso às vezes cresce e passa muito tempo sem saber, se incomodando, se irritando com várias coisas por causa desses processos, dessa sensibilidade. E só em algum momento, quando alguém fala, putz, é autismo, é que de repente fala, então era isso o tempo todo, né? Isso o tempo todo. Já no nível de 2 e 3,
já é uma identificação um pouco mais clara, né? Um pouco mais evidente. Ele vai precisar de mais apoio. Nível 2 de suporte é aquela criança que vai precisar de ajuda por mais tempo ao longo da vida. Então, mas eu quero dizer assim, para quem não conhece, para quem não convive com autista, quando encontra com uma mãe que tem um filho nível 2 ou 3, a pessoa pode até não saber que é autismo, mas sabe que aquela criança tem alguma coisa diferenciada. Tem comportamentos, tem comportamentos diferentes. Ela vai precisar de apoio. No nível 3 de suporte, talvez ela tenha dificuldades na coordenação motora, a marcha talvez pode ser diferente. Ela tem comportamentos repetitivos, pode ter movimentos de flap, que é bastante comum a gente observar, que são movimentos para se reorganizar. Então, outra coisa que é bastante comum é a dificuldade de se comunicar. Então, ela repete as palavras dos outros. Então, eu chego para você e digo: oi, hey, tudo bem? Ela vai olhar para você e vai repetir exatamente a mesma frase. Então, é o que a gente chama de ecolalia. Ela tem interesses muito restritos, às vezes não verbal, às vezes não vai conversar com as pessoas, vai ter que fazer uso de técnicas de comunicação alternativa. Então, é mais evidente. Só que o que a gente observa, assim, é que a grande maioria das crianças, e você bem observou, elas sofrem mais porque elas percebem, têm consciência das diferenças. E aí, nesse sentido, sofre mais, né? Alguns casos que eu acompanhei em que a criança estava num parque brincando, dentro desses parques grandes, com piscina de bolinhas, e em dado momento ele mesmo parou, observou as outras crianças e falou: é porque eu sou autista? A própria criança se dá conta disso, né? E tem muitos malandrinhos também, porque depois vão dizendo assim: eu sou autista, eu posso. E aí ele acha que ele pode ganhar as coisas primeiro, porque ele é autista, né? Então tem todos os lados da situação. Eles são tão espertos, mas vão aprender. Vão até aprender a se beneficiar do diagnóstico, né? E alguns não vão ter mais dificuldade. Eu vi uma estatística, eu vi alguém falando sobre essa estatística, não tive contato com ela. É um pediatra que trata de criança autista, tem um filho autista, inclusive. Ele estava falando que esse espectro que algumas pessoas têm, né, de ter algum comportamento autista, mas que não é autista porque não tem os comportamentos todos. E aí tem o que eu estou falando dessa estatística que diz que 50% dos pais, das mães, parece, né, de um filho autista, tem espectros autistas, tem algum... São marcadores genéticos, né? São não só comportamental, mas existem marcadores genéticos. Então, existem algumas possibilidades. Então, ter um marcador genético entre um dos pais, isso possibilita que os filhos também tenham. Então, você tem uma possibilidade. A história como é que é? Das ervilhas do Mendel, né? Composição genética. A gente estudou lá na biologia. Se você tem o pai com olhos claros e a mãe não tem olhos claros, mas o avô tinha olhos claros, a mãe tem a potencialidade, tem uma genética com potencialidade para ter olhos claros. Então se combina olhos claros, genética da mãe com potencialidade para ter olhos claros, a genética do pai. Se juntam esses dois, você tem mais probabilidade do filho ter olhos claros. Essa mesma característica tá para o autismo, né? Então, se você tem traços autísticos do pai, que pode não ter tido um diagnóstico na primeira infância. Mas então, o pai não é autista, a mãe não é autista. Os dois têm alguns traços que são comuns do autista, entendeu? Esses traços do pai e da mãe pode ser uma herança que faça o filho ter o autismo, é isso? Alguém nessa família tem. Alguém, pode até que não tenha tido um diagnóstico. Então, porque essa pesquisa que eu estou falando a criança autista, 50% das mães dessas crianças tem algum comportamento, tem algum processo que repete o autismo. Tanto que algumas mães, a partir daí, vão buscar o diagnóstico para ver se elas não são autistas também.
E isso, eu não entrei em contato com esse estudo especificamente, mas a partir da minha experiência na clínica, o que a gente observa sim, é que os pais acabam identificando, tanto o pai como a mãe, identificando se estão dentro, identificando o diagnóstico a partir da experiência do filho. E que depois que o filho tem o diagnóstico, eles buscam atendimento, né? Mas várias situações acontecem de casal teve o filho, começou a ter comportamentos divergentes dos demais, buscam o diagnóstico e aí o pai ou a mãe acabam fazendo o diagnóstico tardio, mas aí já estragou a vida muitas vezes, né? O casamento já foi para o espaço pela dificuldade da comunicação. Então eu tenho muitos casos que os pais são separados em função de um deles estar dentro do espectro e nunca ter sido tratado, porque são sequelas que vão ficando, né? Dificuldade na comunicação, comportamentos repetitivos, interesses muito restritos, aquela pessoa que só fala aquele assunto. Num relacionamento de casal, homem e mulher, isso se torna um desafio, né? Se a pessoa entende que está dentro do espectro, isso é uma característica, existem recursos que a família pode usar e tornar a vida mais adaptada, mais fácil. Agora, se você não sabe, é difícil para uma esposa ver, não, meu marido chega em casa, eu fico desesperada, cuidando de tudo, e ele que como se isola e vai jogar videogame e tá tudo certo. Eu saio, ele não quer sair de casa. Antigamente a gente olhava para essa situação e dizia, ele é emburrado, ele é antissocial, ele é chato mesmo, mas hoje a gente sabe que ele pode estar dentro do espectro. Pois é, e aí chega o ponto, né? Muitas pessoas às vezes começam a ouvir isso que está falando, ou começam a ler em algum lugar, ou ouvir em algum lugar, e porque tem um ou outro dessas características, já se acha no potencial de dizer, eu devo ser um autista também. Se autodiagnostica, né? E é sempre bom lembrar, se só tem uma parte desse não significa que você é autista. O autismo, para se diagnosticar, são feitos várias entrevistas, testes, né? E faz parte de um todo muito mais amplo. Né? Até porque, assim, pensa, se todo mundo começar a identificar algum processo que pensa, isso é comum de autista, então eu sou autista, eu tenho direito de ser autista também, daqui a pouco não sobra alguém que não seja autista. E aí também é ruim para o autista, porque todo mundo vira autista. Aí como que vai tratar diferente alguém se todos vão querer o mesmo tratamento, né? E não tem como, né? Não, então, isso é uma característica importante. O espectro autista tem esse nome porque é a variedade que a gente existe. É algo muito complexo. Então, há um prejuízo na comunicação, tem que ter um prejuízo na comunicação, na fala de um modo geral, tem um prejuízo na hipersensibilidade, a questão sensorial, tem um prejuízo, e aí por conta da questão sensorial, às vezes um prejuízo motor, um prejuízo alimentar, em várias áreas. E a experiência social também é muito diferente. Então, são 3 campos muito diversos, né? A comunicação humana, a gente pode ficar horas conversando sobre ela. A questão do sentir, o sensorial, também dá um compêndio de estudos sobre isso. E os relacionamentos sociais, né? Que a gente chama hoje de inteligência social, é muito importante. É aí que está toda a existência humana. Então, um profissional tem que analisar isso, mas muitas vezes as pessoas percebem, né? Muitas mães que falam, nossa, eu passei a vida inteira analisando esse comportamento, achei que ele era assim mesmo, era uma questão comportamental, e não era, né? Podia ser outra coisa, eu podia ter conduzido de modo diferente. Então isso acontece muito. E fica complicado das pessoas por si só definirem, né? É interessante passar por toda essa bateria de testes, avaliações, porque, para começar, é muito fácil. Hoje em dia as coisas estão divididas assim. A criança pode ser claramente autista, ter as características autistas, e os pais não querem assumir, não querem que faça os testes, porque preferem que não seja
Porque é como se estivesse falando assim, não, meu filho é normal, eu não quero que ele seja autista. Se não fizer o teste, não é diagnosticado, não vai ser autista. Né? Como se pudesse ter essa realidade, mas que fogem disso. E, por outro lado, um filho que também tem uma má educação, uma má criação, que os pais às vezes não colocam permissões. Enfim, uma criança que aproveita da liberdade que os pais dão. Ele pode ter um comportamento que os pais, sem fazer o teste, o diagnóstico, já identificam e falam assim, ah, não, meu filho é autista, por isso que ele é assim. E às vezes não é, E às né? vezes não é. Às vezes é só realmente a falta de colocar na linha, de estabelecer limites. De estabelecer limites e coisa assim. Então, claro, e às vezes uma criança que passou por uma vida junto com os pais, que cresceu numa vida junto com os pais, com um ambiente não tão bom, pais que não se dão muito bem, que brigam com os filhos, que colocam castigos, essas crianças podem ter algum sentimento mal resolvido, que não fez terapia para resolver, e chega na fase adulta tentando se identificar, falar assim, acho que eu era autista. E na verdade está só tentando arrumar uma justificativa para dizer que a infância foi ruim, não por causa da relação familiar, mas porque tinha alguma coisa de autismo ali. Então é muito importante que a gente defina isso. Não é simplesmente falar assim, ah, a minha vida não é muito normal, eu não tive uma vida muito legal com as outras pessoas, porque pode ser uma série de coisas, né? Identificar como autismo é realmente fazer essa bateria de exames e testes, né? É isso mesmo. Entrevistas. As duas coisas são verdadeiras, os dois elementos são verdadeiros. O que a gente observa, que tem sido muito frequente no consultório, a família chega em um comportamento evitativo. Não é, o médico me mandou aqui para fazer avaliação, a escola está pedindo porque ele morde as outras crianças, bate em todo mundo, não quer ficar na sala de aula, não suporta o outro, não obedece regras, então eu preciso, porque senão ele não pode voltar para a escola. Mas a família nega o tempo todo. E tem a família que chega e tem este mesmo discurso, e depois do processo, porque é todo um processo, uma bateria de testes com vários profissionais distintos, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada um tem um teste específico para analisar o perfil da outra criança. Isso tudo vai para o médico, quem faz diagnóstico no Brasil é médico. Nós coletamos dados na clínica, mas quem vai fechar esse diagnóstico é o médico. É o médico. Então, quando ela ouve, olha, tem a possibilidade de ser isso que a gente faz, e quando ela recebe o diagnóstico, muitas vezes é um alívio. Quem fecha o diagnóstico é o médico, é o pediatra, é o psiquiatra, o neurologista? O neuropediatra. Neuropediatra. Quer dizer, não simplesmente pediatra, nem simplesmente um psiquiatra. Tem que ser um neuropediatra. Um neuropediatra, normalmente é um neuropediatra. Depois, à medida que eles vão crescendo, quem assume o processo, quando eles são um pouco mais velhos, aí sim pode ser o psiquiatra, que pode começar com o psiquiatra infantil ou outro, mas quem faz tradicionalmente é o neuropediatra. Não que os outros médicos não possam ofertar, mas eles não têm essa especialidade. Normalmente o pediatra manda para o neuro faz uma primeira consulta, olha, algumas vezes é tão evidente que o neuropediatra já fecha o diagnóstico, mas é raro. Normalmente ele manda para uma clínica multidisciplinar e aí se faz. O psicólogo faz uma bateria de testes, a gente chama isso, tem vários testes que nos dão essas informações, e a partir daí a gente cria todo um protocolo especial para aquela criança, do que precisa ser trabalhado e desenvolvido. A fono faz o mesmo, e o terapeuta ocupacional também vai aplicar um teste chamado perfil sensorial, e aí vai identificar. Quando o médico recebe todos esses relatórios contendo as informações, aí sim ele se sente mais seguro de dizer, agora eu posso fechar o diagnóstico. Porque normalmente em 10 minutos, ainda que seja 1 hora de observação clínica, o médico não se sente confortável em fechar o diagnóstico, a menos que seja muito evidente. Do contrário, ele quer um conjunto, então não é alguma coisa leviana, né? São muitos profissionais que passam por um processo complexo
Mas de levantamento de informações. É interessante dizer que esse processo começa antes lá com os pais, né? Porque, claro, no Brasil, o ideal é que uma criança, a mãe já está acompanhando a gestação antes da criança nascer, o nascimento e o crescimento desses primeiros meses da criança acompanhados bem de perto, né, pelo pediatra. Mas, claro que não é tão fácil esse processo. Os pais trabalham, o médico, às vezes, do posto de saúde não está tão acessível assim. Mas é muito importante que os pais tenham essa percepção da evolução da criança dentro de casa. Porque, claro, uma criança de 8, 9 meses, quando o pai faz algum barulho, alguma brincadeira, a criança presta atenção. Se ela fica completamente não atenta, dá para pensar, será que ela tem um problema de audição? Será que ela tem um problema de coordenação? É alguma coisa que tem que ser investigada, né? Quer dizer, desde muito cedo, a criança pode ser identificada com algum processo diferente e, a partir daí, pode ser diagnosticada, às vezes, no 8º, no 9º mês, já como autista, né? Pode acontecer agora, isso. Os diagnósticos estão sendo feitos entre um ano e pouco, alguma coisa nesse sentido. Mas, antigamente, só começaria a pensar sobre isso perto dos 4. Mas aí já se perdeu muito tempo de plasticidade neural, que é essa capacidade que o cérebro tem de se refazer, de se reorganizar. A circuitaria faz novas conexões e pode aprender coisas. Mas aos 4 anos já se perdeu muito tempo, né? Não que não vá ser recuperado depois, mas já se perdeu muita coisa. O que a gente observa, o que eu observo nesses 30 anos de trabalho é o seguinte: às vezes a mãe começa a perceber quando o bebê é bem pequenininho, normalmente começa com dificuldade de dormir. Aquela criança que chora 6 meses e que não dorme à noite, tem dificuldade de comer, uma irritabilidade acima de toda coisa, e a mãe começa a ir, aí ela vai ao pediatra e fala, nossa, esse menino não dorme, eu não sei o que vou fazer, e aponta algumas coisas. Normalmente, agora esse cenário está mudando, mas antigamente dizia, imagina, essa criança está perfeita, olha, eu vejo aqui os sinais vitais, está tudo ok, tem reflexo, não, o teste do pezinho deu ok, não tem nenhum motivo, não, põe na escola, daqui a pouquinho ele vai aprender. E às vezes a mãe fica sendo desacreditada durante anos, porque o próprio médico diz que não, os avós falam, você está procurando pelo novo, vários casamentos eu já vi serem desfeitos, porque a mãe sabe que tem algo diferente, ela não sabe o que, mas sabe que tem. Então, depois de muita luta, ela consegue que alguém olhe de fato para essa criança e saiba o que está dizendo, e fecha-se o diagnóstico. Aí a família começa numa comoção. E existem muitos outros casos em que as pessoas negam muito tempo. Eu diria que para fechar esse diagnóstico tem 2 grandes momentos. O primeiro é a observação da própria família, quando é pequenininho. Segundo é uma outra tendência, o que a gente chama de poda neural. Então a criança vai tendo um desenvolvimento típico, como todas as outras crianças. Aí, por volta dos 2 anos, assim, indo já perto do 2º aniversário, aquela criança que já balbuciava, que fazia contato visual, que já estava aprendendo a falar uma palavrinha ou outra, essa criança é como se tivesse desaprendido. Ela simplesmente para de fazer tudo o que ela já fazia antes. A família normalmente identifica isso, não, depois de ter a febre X, depois que aconteceu isso, depois que tomou a vacina, depois de um monte de coisas, ela parou de aprender, como se tivesse retrocedido. E isso a gente chama de poda neural. Então existe um momento em que o cérebro precisa podar a quantidade de neurônios que ela tem para fazer conexões. Então precisou de uma circuitaria robusta no primeiro ano de vida, porque aquela criança vai aprender muito. Mas chega um momento, como a planta, ela vai crescendo, crescendo. Você quer arrumar, você corta um galinho aqui, corta um galinho lá. E o cérebro faz isso normalmente, é um processo normal. E acontece ao longo da vida em vários momentos. E quando isso acontece com a criança, na poda neural, às vezes acontece uma
poda inadequada, um local inadequado, ou muito severo em alguns momentos, e aí sim a criança começa a apresentar os primeiros sinais. E o outro momento em que também acontece muito é quando a criança efetivamente entra na escola. A professora invariavelmente vai chamar os pais com pouco tempo de aula. E vai dizer, olha, ele não brinca com as outras crianças. Quando todo mundo está sentado na roda para ouvir a história, para conversar, para interagir, ele pega um brinquedinho e fica lá no canto da sala. Ele não faz amizade, ele não fala, não pede o que quer. Acho que seria importante a gente dar uma olhadinha. E a professora que sabe o que é o desenvolvimento típico, o que é esperado para cada faixa etária da criança. Porque ela lida todo dia com um monte. Em casa só tem um filho, às vezes, né? Então, você só tem aquela comparação. A professora não, ela teve pelo menos 15 todo ano convivendo diariamente. Então, ela sabe o que é o esperado para cada faixa etária e o que está defasado. E aí é esse o momento que o processo diagnóstico começa, quando alguém sinaliza. É importante que os professores tenham essa preparação, né? É importante que eles fiquem atentos, né? Porque muitas das coisas que acontecem com a criança, os pais estão trabalhando, a criança às vezes passa o dia na escola, à noite não tem muito tempo de contato. É isso. Às vezes os professores conseguem perceber antes dos pais muitas coisas, né? Claro, até porque tem um ambiente onde as demandas sociais são importantes. Em casa você só tem a criança e a família. Então a mãe não vai ficar, conversa com o amiguinho, não tem amiguinho, divide o brinquedo, não tem, brinquedo é só dele. Então as demandas no ambiente social, que é a escola, são muito diferentes. E aí, é assim, o professor é bem evidente, é bem evidente. Existem casos mais difíceis, que os comportamentos não são tão clássicos, né? O comportamento mais clássico que as professoras costumam dizer muito é: ele só gosta de ficar brincando com o carrinho e enfileirando, ele só gosta de ficar na frente do ventilador olhando o ventilador, ele organiza e separa todos os lápis por cores, e a criança fica o dia todo não querendo se envolver nos jogos sociais, nos jogos simbólicos com o outro, porque ela está voltada para aquilo que dá para ela mais prazer. Essa criança que você está trazendo para cá, que está na escola e que o professor identifica, porque já chegou na escola, esse geralmente é o nível 1, né? Ou não? Não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente só vai mesmo saber qual é o nível de suporte a partir do que a gente faz, o exame, o teste chamado VB-MAP, e que nós vamos observar todas as categorias, a categoria da linguagem, a categoria da comunicação social, da fala, do comportamento verbal, do mando, do tato. Então a gente vai analisando todos esses critérios, aí vai se chegar num nível, isso chega num score. Então você vai observando a criança no brincar, como é que ela se relaciona com o outro, e aí a gente fica, são mais de 100 critérios diferentes, e isso vai pontuando. No final a gente faz toda uma conta, e aí é possível saber qual é o nível em que ela está. Então, a gente chega na escola, crianças nível 3 de suporte, e que chegou lá sem ser identificado. Isso é muito comum, né? Então, na escola, em algum momento, essa possibilidade vai acontecer. O que, infelizmente, acontece é que essa família, se não tem um recurso financeiro e vai depender do Estado para isso, esse diagnóstico demora demais. Porque ela vai precisar agendar na UPA, naquele centro do bairro, consegue-se fazer uma avaliação neuropsicológica. Depois disso, não tem terapia suficiente para todo mundo. Pois é, esse processo terapêutico é o ponto mais complexo, né? Quer dizer, a criança que, a partir do momento que já às vezes demorou para chegar no diagnóstico, foi diagnosticada, aí vai passar por aquele processo que você falou, 40 horas de terapia, né? Que não é o que vai acontecer no normal, né? Se acontecer 20 horas, vamos ficar felizes, né? Mas às vezes nem isso a gente consegue, né? Os pais não têm dinheiro,
o recurso do Estado é pouco, e aí eles vão remendando como dá, e aí é prejuízo, com certeza, da evolução dessa criança, né? Mas o que assim a gente observa muito é que tem caminhos, não precisa se desesperar, tem caminhos. Eu acho que o caminho bem importante é insistir, não desistir. Se você tem uma suspeita, tem várias instituições que fazem o tratamento gratuitamente. Então, universidades, tem centros de diagnósticos, então várias universidades que têm cursos de psicologia, de pedagogia, da própria medicina, essas universidades têm os seus ambulatórios gratuitos. Então a pessoa vai lá, se inscreve, e às vezes são os próprios alunos, os estagiários, acompanhados dos seus professores tutores, que vão fazer todo esse processo. Então pode buscar na UPA, pode buscar em universidade, pode buscar em vários locais, que até tem algumas instituições que têm consultas médicas a preços mais populares. Então, é possível. O que é importante é chegar no diagnóstico. Então, não desiste, continue insistindo, vai, procura, até chegar no diagnóstico. Porque aí sim, existe toda uma legislação que pode ajudar essa família, pode ajudar essa criança. Acontece que muitos, às vezes, não vão atrás. E isso que você está falando do ideal, né, das 40 horas semanais, né, de processo terapêutico, vai até que fase da infância, ou até que fase da vida da criança? Olha, até que as aprendizagens mais duras aconteçam, é importante ter. Então, o que a gente observa é que até os 12, dependendo do nível, mas até os 12 anos, por volta dos 12 anos, é muito importante ter uma estimulação bem grande. Depois também, mas ela vai mudando e vai tendo outras características. Então, para fazer uso da plasticidade neural, quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo a gente começar, maior a chance de desenvolver várias habilidades. E aí, quanto mais cedo começar, e também dependendo do grau do autismo, sim, mais cedo também essa criança talvez precise de menos bomba de estímulos, né? O que a gente preconiza, a questão comportamental, a análise, o ABA, a análise do comportamento, a gente observa a análise daquele comportamento e vai criando estratégias para aquela criança. Então, na comunicação é facilitadora, tudo ele tem que aprender. Todo ser humano dentro do espectro, ou não, típica ou não, vai aprender por imitação. Eu sempre digo assim, qual a melhor prova de dizer que nós aprendemos por imitação? Você vai num restaurante mega chique, um prato de não sei das quantas, é aquele monte de talher, o que a gente faz? Observa o vizinho do lado, observa a mesa ao lado, fica observando. Na hora que ele pegar aquele talher, eu vou saber qual que eu tenho que usar primeiro. E aí, você quer ir ao toalete, você não sabe onde é o banheiro, o que você fica olhando? Vamos ver, se a mulherada levantar e for com a bolsa para algum lugar e o restante das pessoas ficar na mesa, grande chance dela ir no banheiro. E você vai saber o local. Então a gente aprende por observação e por cópia do modelo. É isso que a gente faz com a criança. A gente oferece cópias, oferece modelos para ela. Então, a criança não fala, ela aponta que ela quer o leite. Então, você fica dizendo para ela, você quer leite, leite. Aí, todas as vezes, você repete o mesmo processo. Até que um dia ela tenta falar leite. Se ela falar tá ótimo, começou. Não vai ficar aí, mas é um primeiro momento. Muito bem, que legal. Você já está começando a falar. E é por reforço, por modelagem, e principalmente pelo estímulo, pela recompensa social que você está recebendo. Se alguém chega perto de você e fala, poxa, que legal, você escreveu um texto maravilhoso que postou. Qual é a chance de você escrever outros textos na semana seguinte e colocar na internet? Porque você recebeu um elogio, um reforço social. Uhum. Então, acho que são caminhos que a gente vai utilizando. E aí, essa criança passou por todo esse processo, cresceu, chegou na fase adulta, passou pela adolescência, ela vai trabalhar, vai dirigir, vai se casar?
Tudo depende do nível de suporte e até onde ela for conseguir chegar. Quer dizer, muitos vão conseguir. Quanto maior o suporte, maior a possibilidade dela ter uma vida mais normal. Né? Mais adaptada. Mais adaptada. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Porque é diferente de falar normal, porque o que é normal para nós é diferente do normal para eles. Né? A percepção deles é de um mundo diferente. É um mundo diferente. Eles percebem e interpretam o mundo de uma maneira diferente. Né? Eu tenho pacientes que eu atendi de pequenininho que hoje estão na faculdade. Eu tenho vários casos de pessoas que se casam e têm vidas adaptadas. Tem outros tantos que acabam tendo mais dificuldades porque, assim, são extremamente inteligentes, mas não conseguem fazer uso disso, porque essas habilidades sociais estão em prejuízo. Então, muitas vezes eu já atendi adulto dizendo, poxa, eu teria tido uma carreira completamente diferente se eu soubesse que eu era autista e que aquilo que eu estava sentindo era uma dificuldade sensorial. E que eu poderia ter feito X, Y e vários recursos e a vida teria sido diferente. Né? Aprende, todo mundo aprende. O autista só precisa de formas diferentes e mais tempo. E da ajuda das pessoas que conheçam e entendam isso, né? Que tem a colaboração do pessoal. É interessante pensar assim, imagina que muitas pessoas acreditam que pode acontecer, e eu não duvido que não possa acontecer, de repente extraterrestres começar a ter contato com a gente. Desce uma nave espacial, e aí os extraterrestres vão se comunicar com a gente. Só que eles vêm de um planeta diferente, de um processo social diferente, de uma comunicação de forma diferente. Não sabemos como, talvez muito mais inteligentes do que a gente, porque já conseguiram chegar aqui e nós nem conseguimos chegar lá ainda, né? E aí, só que assim, a grande barreira vai ser a comunicação, o como dizer ou como fazer as coisas, porque não entende as nossas palavras, não entende os nossos sentimentos. Então, o autista é como se fosse basicamente isso, um ser de um outro planeta que tem uma outra percepção das coisas, tem uma outra sensoriedade com as coisas e que vai precisar do nosso esforço para conseguir essa interação, essa comunicação. É isso mesmo. É exatamente isso. Eu costumo, quando as famílias às vezes me perguntam o que é um acompanhante terapêutico que vai na escola, isso é muito comum hoje em dia, a gente observa que frequenta a aula, fica o tempo inteiro da aula, vai acompanhando, então esse é o acompanhante terapêutico. Eu costumo dizer, para exemplificar isso para os pais, que é assim, imagine que você foi para a Tchecoslováquia, foi para um país completamente diferente da sua cultura, ninguém fala inglês, ninguém fala espanhol, ninguém fala português, você não entende essas pessoas. Chegando lá, você perde seu passaporte, você não sabe absolutamente onde você está, e aí você está naquele mundo completamente diferente do seu, você não se comunica, você está perdido, e você perdeu seu passaporte, perdeu sua capacidade de comunicação, você perdeu todo o dinheiro que tinha. O que a gente imagina que vai ser isso? Primeiro eu vou sentar e chorar uma semana. Depois disso, a gente vai tentar conseguir alguma alternativa. É isso que o acompanhante terapêutico faz. Ele vai ser o tradutor, né? É aquela pessoa que vai pegar a mão do outro e vai dizer assim, olha, eu vou te explicar, o mundo funciona assim. As pessoas estão falando isso. E a gente explica o mundo externo para o autista da mesma forma que a gente explica para o mundo externo o comportamento autista. Então, é um tradutor. A gente precisa, o trabalho a ser feito inicialmente com a criança dentro do espectro, com o adulto, é de ser o tradutor do mundo para ele e ele para o mundo. O que tem que acontecer aí? Respeito. Então, antes de vir lá para sua vizinha, que isso é muito comum do prédio, que tem a criança que fica chorando a noite inteira e ninguém dorme no prédio, antes de ir lá reclamar para o síndico, tenta ver com a mãe se essa criança não está dentro do espectro. A mãe está desesperada, a família está desesperada. Agora, ter um vizinho reclamando diariamente também não vai ajudar. Nem a criança, nem o seu sono e nem essa família. Então, respeito, compreensão e tentar ficar perto e ajudar, é o que a gente pode fazer.
Agora, a gente sabe que é comum do autista esse hiperfoco, né? E para alguns autistas do espectro 1, são aqueles que a gente chama de superdotados, né? Aqueles que ficam super inteligentes sobre algum tema, ou tocam um instrumento musical de repente, ou faz conta matemática incrível com a cabeça, coisas assim, né? Seria errado a gente pensar que muitos dos nerds, que a gente chamava de nerds, na verdade eram autistas, eram pessoas super inteligentes e que não tinham facilidade de comunicação com o outro, não conseguia namorada. O nerd é estranho, ele não tem namorada, ele é um nerd, né? Aquele que muito comum da escola de falar, sempre tem um nerd, né, na escola, né? Aquele que fica isolado de todo mundo, que tira notas ótimas nas provas, mas que não se comunica com ninguém, que não conversa, é bem isolado, bem tímido, você fala com ele e tenta fugir disso. É bem provavelmente um autista? Bem provavelmente o autista. Até hoje em dia está na moda nas escolas, né? Todo mundo fala, nossa, eu que queria ser autista, eu quero ser nerd, porque há a falsa percepção de que ele é super inteligente, ele é capaz de manter horas o foco e a atenção no mesmo assunto, ele é capaz de, em algumas áreas do conhecimento, ser um gênio, de ter muitas habilidades e não ser capaz, às vezes, de abotoar a camisa. Então, quando eu disse que essa versão hollywoodiana, que romantiza tudo, é isso. Tem vantagens, para tudo tem vantagens e desvantagens. O autista pode ser uma pessoa até levando vantagens diversas em alguma coisa, né? Isso. E eu lembro daquela série The Big Bang Theory, né, que tem o Sheldon, que é claramente uma pessoa super inteligente, mas que tem toda uma... Para começar, tem aquele comportamento repetitivo, aquela coisa de sentar sempre no mesmo lugar, não permitir que outra pessoa sente no lugar dele, e a dificuldade dele de compreender até quando uma pessoa faz algum tipo de piada, né? Porque ele leva muito ao pé da letra aquilo que estão falando. É bem típico de um autista, né? Parece que o The Big Bang Theory está falando sobre nerds, né? Pessoas que estão ali trabalhando em trabalhos que usam muito a mentalidade, cientistas famosos e tudo mais, mas principalmente o Sheldon, ele está bem caracterizado como autista. Como autista, é isso. Tem vários, assim, tem uma série, começou no HBO, se não me engano, Good Doctor, que é um médico, e aí em dado momento aparece na cabeça dele, no imaginário dele, ele está vendo como um PET scan. Esse é aquele exame de imagem que vê o corpo por dentro, vê o funcionamento, e ele está lá. Ele não é cirurgião, ele entra nas cirurgias e ele diz, isso não está acontecendo isso porque tem alguma outra coisa. E aí ele tem um mapa no cérebro dele, ele está vendo aqui, uma memória incrível, né? Uhum. Então é uma vantagem. Tá aí uma coisa importante. Autistas podem ser de grande inteligência, pessoas com altas habilidades, mas eles também podem ter DI, deficiência intelectual. Então, não é sinônimo. A questão intelectual, ela não está dada para o autista, ele vai ser um gênio. Não, muitos podem ter DI, deficiência intelectual. Vai depender das situações externas e da própria composição disso. Se foi na poda neural, com certeza no processo de desenvolvimento desse bebê, vem acompanhado. Você não sabe quando a criança é autista com um prejuízo intelectual ou se ele é autista com uma superdotação ou com altas habilidades, né? Então, a combinação a gente não sabe. Aliás, os DSMs anteriores tinham a síndrome de Asperger e o autista. Isso. O DSM-5 uniu as duas coisas e colocou o síndrome de Asperger como um autismo, né? Nível 1 de suporte. Nível 1 de suporte. Que é caracterizado por isso. Ele tem altas habilidades em algumas áreas e prejuízos importantes na área social. Que é aquele menino que vai para a faculdade, que é o nerd, né? E que ele vai para a faculdade de camisa vermelha e sapato azul celeste, e ele acha que está abafando, que tem dificuldade de entender piada, ele tem um anseio
por ter uma namorada, uma vida social interessante, mas ele, quando chega perto da pessoa, ele só fica falando do interesse dele, né? Então, se ele tem interesse em geologia, ele vai falar o tempo inteiro como se todo mundo tivesse o mesmo nível de interesse e de compreensão dele sobre esse assunto, né? E aí as relações ficam mais complicadas. Uhum. É interessante colocar de novo, né, que existe um contraponto aí. Quer dizer, uma criança que de repente é muito tímida, que teve uma dificuldade de se comunicar com outras crianças, às vezes encontra no recurso do estudo a facilidade de crescer. Então, uma criança que de repente começou a perceber que estudar bastante é legal, porque ela fica com boas notas, e ela gosta daquilo, começa a sentir prazer com isso, ela às vezes não desenvolve a comunicação com o outro, e é um comportamento dela, é um comportamento que não necessariamente significa que ela é por ser inteligente e porque não se comunica muito com os outros, é autista. É só um tímido que busca o recurso do estudo e se dá bem com o estudo e acaba ficando ali, acaba tendo a inteligência em detrimento desse outro processo que ela não sabe desenvolver bem. Que a gente poderia até dizer que talvez seja também o nerd, né? Que não seja o autista. Que não seja o autista. Mas é por isso que é sempre muito importante a gente não generalizar e falar, então tá, então se a pessoa é muito inteligente e não conversa com ninguém, aquele aluno da escola, aquele aluno da faculdade é um autista. Não, necessariamente. É muito importante que seja diagnosticado, como já falou antes, para que não caia naquela ideia de, agora eu consigo saber quem é e quem não é, agora eu descobri que eu sou... Né? Não é tão simples assim. Realmente é importante que a gente siga esse caminho dos diagnósticos. De fato, o autista, principalmente no mundo moderno, em que tudo acontece ao mesmo tempo, algumas coisas, e a habilidade de fazer coisas com maestria e detalhadamente é muito valorizada em algumas áreas. Então, já aconteceu de eu atender uma pessoa um diagnóstico de autismo já na fase adulta e que tinha paixão por geologia. Então essa pessoa foi estudar geologia, fez na faculdade, fez mestrado, doutorado, livre docência, é a pessoa que mais entende do assunto naquela área, uma referência na área. Para ele é uma vantagem, porque ele conseguiu juntar o interesse restrito dele sobre aquele assunto e transformar esse interesse restrito em uma carreira profissional. Esse é o melhor dos mundos, porque esse é o profissional extremamente valorizado. Em contrapartida, ele continua tendo todos os problemas dos demais. Dificuldades sociais, do relacionamento, muitas dificuldades com uma namorada, né? Porque para ele, esse foi um fato que eu atendi algum tempo atrás, que ele chegava em casa e ele ia direto para o computador, ia ver os trabalhos dele, as pesquisas estavam sendo desenvolvidas. E a namorada olhava para ele e falou, mas espera aí, você vai chegar e já vai para o computador? Não, mas aquilo é muito importante para mim. Para ele, de fato, é a coisa mais importante para fazer. Mas a namorada não tem o mesmo interesse restrito, quer um papo, quer sair, quer conversar, e aí os relacionamentos ficam prejudicados. Né? Então tem que ter um equilíbrio, por isso é importante o diagnóstico. Uhum. É interessante. E eu voltando só para aquela ideia de que às vezes a gente fala uma coisa e o autista leva muito ao pé da letra, né? Porque uma pessoa, mesmo o nível 1, né, que é uma pessoa que está interagindo socialmente muito claramente, muito facilmente com todo mundo, né? Mas se de repente você não gostou do cabelo que a pessoa mudou, né? E você fala ironicamente, nossa, esse seu cabelo ficou supimpa, hein? Uma outra pessoa normal já vai dizer assim, né? Uma pessoa normal, né? A pessoa típica vai dizer, nossa, você não gostou do meu cabelo, eu preciso mudar, ficou estranho. O autista basicamente vai dizer, obrigado, eu gostei, que bacana. Vai achar que está arrasando mesmo, né? Essa dificuldade de entender as entrelinhas, né? A forma de falar diferente, com um processo de interpretação também, né? Mais superficial nesse processo, normalmente. Essa é a falha na comunicação, né? O autista
de um modo geral, não entende inferência, não entende piada, não entende ironia, porque ele é literal, tudo é muito concretão. Às vezes há muita dificuldade de entender o não verbal, a expressão facial é uma coisa que a gente treina muito quando as crianças são pequenas, porque para ela não faz diferença um sorriso amistoso e uma expressão de bravo. Então, um adolescente, em dado momento da vida que eu atendi, ele cresceu na mesma escola, estudou ensino fundamental. Quando foi para o ensino médio, esse menino que nunca tinha tido nenhum tipo de problema de comportamento disciplinar na escola, vai para o primeiro ano do ensino médio e se torna o bagunceiro da sala. Aí eu vou até a escola para entender o que está acontecendo, porque que esse padrão comportamental mudou tanto. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Normalmente no ensino médio o professor entra na sala e aí tá todo mundo em pé, conversando, fazendo bagunça, e o professor fica na porta esperando até que todo mundo perceba que ele chegou e que a aula tem que começar, e dependendo do humor dele, ele entra na sala e continua na piada, na conversa, até que todo mundo vai se acalmando e senta. Mas tem dia que ele chega, né, na sala e o mar não tá para peixe, né? Então ele entra com uma expressão brava, todo mundo vai percebendo pelo não verbal dele, pela expressão facial, de que é melhor a gente sentar, que a coisa hoje tá feia, e todo mundo vai se sentando. O autista não percebe isso. E aí ele diz para mim, mas Mari, todo mundo estava em pé fazendo bagunça, por que só eu levei bronca? Né? Porque ele não percebeu. Os outros fizeram uma leitura da expressão facial do professor e foram tomando decisões a partir do não verbal do professor. O autista não faz isso. Uhum. Então, teve todo um processo de treinamento para ele ver, se a expressão do professor está meio assim, melhor eu ir sentar rapidinho, porque não está muito boa. Mas isso a gente tem que treinar. Para as pessoas típicas, isso é uma observação de segundos. E eles já mudam os seus comportamentos a partir da expressão do outro. Para o autista isso não é verdade, a gente vai ter que explicar e treinar isso com ele, né? Em várias situações isso acontece. Quando a gente falou de processo terapêutico para estimulação, aproveitando a plasticidade neural, isso a gente faz com os menores. Com os maiores, aí a gente às vezes acaba mudando a linha de encaminhamento e usa muito a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, que ele vai tentando identificar quais são os problemas e pensar e treinar sobre eles antes, que é o que a gente usa com adolescente. Uhum. Ele precisa ser treinado para uma vida social diversa, porque vai acontecer o tempo inteiro de precisar organizar o comportamento a partir das pistas que o ambiente vai te dando. Ah, ela olhou bastante para mim, ficou alguns segundos me olhando. Não precisa ensinar a paquerar qualquer menino de 14, 15 anos. Não precisa. Nem menina. É quase que instintivo até. O autista a gente precisa ensinar. Né? E aí tem grupos na adolescência que eles saem juntos, vai um terapeuta, um acompanhante terapêutico junto, vai lá numa baladinha e ensina, tá vendo? Olha a expressão dela, olha como ela tá te olhando, foi por mais de tantos segundos, o que você pode fazer? Você pode ir lá, conversar com ela, a gente tem que ensinar. Né? Então o processo terapêutico vai modificando a partir das demandas sociais que a pessoa tem. Interessantíssimo. Aliás, todo esse assunto, né? Toda essa conversa está muito interessante. Eu estou achando, aliás, que a gente está bastante tempo aqui já falando sobre isso, né? E rendeu bastante esse assunto. E com certeza rende muito mais, né? A gente está dando uma pincelada por cima. A ideia não é realmente trazer todos os conceitos, né? A ideia é trazer para as pessoas que não tiveram nenhum contato ainda com isso, ou que tiveram pouco contato com isso, um pouco mais de entendimento, né? De repente até pais ou professores que comecem talvez a perceber nos filhos as possibilidades, né? Ou entender o amiguinho, o filho, o amiguinho do filho, ou até um colega de trabalho, ou um colega de faculdade, né? Um colega de escola. Quer dizer, identificar o outro e respeitar o outro na possibilidade. Não precisa necessariamente que a pessoa te traga o diagnóstico dizendo
Ah, eu sou autista, para que você compreenda que ele é diferente. Às vezes a pessoa só tem algum comportamento, alguma forma diferente e merece ser respeitado na sua forma diferente de ser, né? E quanto mais diferente, mais difícil é para a gente, para os típicos, mas mais exige então que a gente se esforce, que a gente consiga quebrar essas barreiras da comunicação com o outro. Enfim, eu acho que tá muito bom, tá muito legal isso aqui que a gente fez, mas nesse momento eu quero agradecer a você pela presença, agradecer por esse bate-papo. Foi muito legal, foi muito instrutivo, eu aprendi muito também com você e fico feliz. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre pessoas diversas. E quanto maior for a diversidade da nossa sociedade, quanto mais a gente conseguir respeitar as pessoas nas suas diferenças, a nossa sociedade vai ficando melhor. Porque todos nós precisamos de outros olhares, todos nós precisamos aprender com o outro. E uma criança autista é o que mais me ensina. E essa é a minha paixão, é meu assunto de preferência, né? Então eu agradeço por poder compartilhar. Obrigada. Se você chegou aqui e se interessou pelo assunto, se achou legal, é importante que você curta, né, na plataforma que você está assistindo, para que esse vídeo passe para frente e cheguem outras pessoas também, que também vão se interessar e poder aproveitar desse material. E para hoje, então, eu agradeço e fico feliz da nossa companhia até aqui. Tchau, um abraço.